Que a graça, o favor, o amor e a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô, estamos no propósito de 21 estudos com jejum e oração a favor das nossas famílias, para Deus vir, curar, salvar e libertar. Os nossos estudos estão sendo inspirados no livro O Seu Dinheiro, cujo autor é Howard Dayton, fundador do Ministério Crown, ministério responsável por ajudar milhares de famílias a encontrar uma jornada saudável junto à vida financeira. Foi Deus que lhe trouxe esse canal. Já se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado de cada novo estudo quando ele é publicado. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós oramos invocando o Senhor, a tua presença. Por favor, Espírito de Deus, nós precisamos de ti. Vem falar conosco, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para aprendermos as maravilhas que estão contidas na palavra de Deus. Queremos ser instruídos, queremos ser alertados, queremos ser colocados no caminho que o Senhor tem para nós. Jesus conquistou, através da sua morte na cruz, um caminho no qual mana leite e mel. Abençoa cada intercessor que está junto comigo nesse propósito. Eu oro, Senhor, por cada casa que está sendo aqui apontada e representada. Todos que estão escrevendo os nomes dos seus familiares e dos seus propósitos nos comentários, eu te apresento, ó Deus, te pedindo que o Senhor interfira. Corta as cordas de tudo aquilo que nos prende, que nos aprisiona, que nos escraviza. Queremos ser completamente livres para te adorar, para vivermos uma vida de acordo com os princípios que o Senhor traçou para nós, uma jornada na qual nós teremos prazer e faremos com que o Senhor tenha prazer com a nossa vida. Abençoa os nossos maridos e os nossos filhos, em nome de Jesus. A palavra que vamos começar vendo nesse estudo está no livro de Jeremias, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscais pelas suas praças e ver se achareis alguém, se existe uma pessoa sequer que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Nesta passagem, o destino inteiro daquela cidade dependia de Deus encontrar uma única pessoa honesta. Deus fala que se encontrar uma única pessoa honesta na cidade, vai perdoar a pessoa e vai perdoar toda a cidade. Você já parou para pensar que na economia do reino de Deus, o valor da honestidade é enorme, é inigualável? Talvez na sociedade onde nós estamos inseridos, uma pessoa honesta não vai ser aclamada pela mídia, não vai ganhar mais seguidores, não vai receber o título de cidadão pela Câmara dos Vereadores. A comunidade pode nem aplaudir a essa pessoa honesta. No entanto, o nosso Deus procura em cada família, em cada cidade, uma única pessoa honesta. Através desta pessoa que se coloque na brecha, Ele quer trazer a salvação extensiva para todos os demais membros. Será que nós vamos ser achados pelo nosso Deus como esta pessoa honesta, esta pessoa que poderemos nos colocar na brecha a fim de que todos os demais sejam resgatados por causa da nossa retidão, da nossa integridade, da nossa justiça, da nossa inteireza? Nós vivemos um contraste gigantesco. O que a sociedade fala é o caminho largo, é o caminho gritante, é o caminho fácil. O que as escrituras nos ensinam é o caminho estreito, mas é o caminho da salvação. A sociedade fala o tempo inteiro, não tem nada demais você ser um pouquinho desonesto. Todas as pessoas são desonestas mesmo, enquanto acabamos de ver nas escrituras que Deus está procurando os honestos. Vimos inclusive no estudo de ontem que Deus ordena aos seus filhos que sejam honestos nas mínimas questões. Ele quer que os filhos dele sejam fiéis nas questões pequenas, que quando formos aprovados nas questões pequenas, seremos por ele colocados nas questões grandes.
Existem inúmeras consequências para os honestos, como também consequências para os desonestos. Provérbios 3:32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Intimidade é reservado para os filhos de Deus que são honestos, enquanto a alienação de Deus é reservado para os desonestos. Provérbios 27. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Para os honestos, Deus preserva uma família feliz, uma família abençoada, enquanto para o desonesto, Provérbios 15:27 diz que o dinheiro ganho desonestamente traz perturbação para toda a família. Pesquisando esse versículo em várias versões, observei que para o desonesto está reservado problemas familiares, transtorno, perturbação, aflição e ruína. Provérbios 12:19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Vida longa está reservada para as pessoas honestas. As pessoas desonestas estão reservadas a ter uma vida encurtada. Provérbios 21:6. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e lácio mortal. A morte está reservada para os desonestos. Prosperidade divina está reservada para os honestos. Provérbios 15:6. Na casa do justo existe grande tesouro, mas na tenda dos perversos existe perturbação. Assim como perdas e pobreza está reservado para os desonestos. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Nós precisamos refletir, mas não apenas refletir, orar e nos comprometer com Deus. Existe ainda alguma mentira nos nossos lábios? Falamos pequenas mentiras para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos colegas, quando estamos numa situação constrangedora, quando queremos nos sair de alguma questão, usamos do artifício da mentira. Ponto número 2, para pensarmos, refletirmos e orarmos. Como estamos tratando os bens de outra pessoa? Seja uma pessoa, seja de uma família, seja de uma cidade, seja do nosso empregador, seja propriedade do governo, propriedade do país. Como nós lidamos com esses bens, com essas propriedades? Cuidamos deles como se fossem nossa? Ponto número 3. Quando fazemos o nosso imposto de renda, declaramos todos os nossos ganhos, assim como todos os custos e todos os pagamentos que colocamos lá são verdadeiros, ou andamos pegando recibos falsos para acrescentar no nosso imposto de renda a fim de diminuir o valor que temos que pagar ao governo? Ponto número 4, para refletirmos. Temos sido pessoas desleixadas, descuidadas, destruímos, estraçalhamos, rabiscamos, riscamos, depredamos propriedades alheias? Dilapidamos, dissipamos bens, equipamentos e suprimentos do nosso escritório, do nosso local de trabalho, do nosso empregador? Ponto número 5, para refletirmos. Quando fazemos uma compra e nos cobram a menor, avisamos aquela pessoa que ela fez as contas errado, que ela deve nos cobrar o correto e falamos para ela qual é o valor correto, ou deixamos ela nos cobrar a menos e vamos para casa, achamos que fomos abençoados por Deus? Ponto número 6. Buscamos o interesse de outra pessoa da mesma forma que buscamos o nosso interesse. Cada um desses pontos deve trazer à nossa memória aquilo que nós precisamos ajustar diante de Deus. Precisamos abrir mão de tudo que é comportamento desonesto, escolha desonesta, e precisamos agarrar com todo o nosso ser, com toda a nossa força, a honestidade. Enquanto estivermos agarrados à honestidade, estamos ativando o sobrenatural de Deus sobre nós e sobre os nossos. Estamos atraindo Deus, a intimidade para Deus. Enquanto estamos agarrados à desonestidade, estamos repelindo Deus. Que possamos orar e permitir que o Espírito de Deus nos mostre, que possamos nos arrepender de toda escolha errada, de toda escolha ruim que fizemos para nós e que atraiu o mal para as nossas vidas. Falando agora sobre trabalho.
Vocês já pararam para perceber que são poucas as pessoas que são felizes e satisfeitas com os seus trabalhos? Médicos, enfermeiros, técnicos, secretários, administradores, contadores, advogados, vendedores, gerentes, supervisores, diretores, donas de casa. Vemos pessoas se queixando, reclamando do seu trabalho. Os motivos são diversos: tédio, falta de realização, falta de reconhecimento, salários menores do que o que gostariam de estar ganhando, excesso de trabalho, medo de perder o trabalho, pressão, estresse. Essas, entre outras, são as causas do descontentamento geral de todas as pessoas que têm que fazer algum tipo de trabalho. Todos temos que fazer algum tipo de trabalho. Inclusive em casa nós precisamos fazer trabalho. Podemos fazer o trabalho de forma feliz, satisfeita, contente. Podemos continuar levando as nossas vidas de forma a encontrar no trabalho ainda mais desgaste. Foi Deus quem instituiu o trabalho. Nós vamos passar cerca de 30% das nossas vidas trabalhando. Que tal refletirmos como podemos tornar o nosso trabalho mais prazeroso? Como podemos nos divertir enquanto estamos executando as nossas habilidades, as nossas capacidades, enquanto estamos colocando para fora os dons e os talentos que fomos premiados pelo nosso Deus. Ao invés de encontrarmos pessoas nos extremos, pessoas que estão insatisfeitas e aí elas trabalham o mínimo por causa da sua insatisfação, ou pessoas que estão completamente apaixonadas pelo seu trabalho e elas mergulham tanto no trabalho que elas começam a esquecer a família, começam a esquecer outras áreas importantes da sua própria vida. Essas pessoas são chamadas workahólicas, elas são viciadas em trabalho. Nem ser viciado em trabalho ajuda ninguém, muito menos trabalhar o mínimo possível vai ajudar um ser humano sequer. Nós precisamos entender a perspectiva de Deus sobre o trabalho. O trabalho, ele dignifica o homem. Para Deus não existe trabalho superior e trabalho inferior. Todos os trabalhos dignificam o homem. Nós precisamos aprender a olhar para o nosso trabalho com o olhar que Deus coloca no trabalho. Deus chamou Davi quando ele era um pastor de ovelhas. Davi passou a fazer parte do exército do rei. Depois, Davi liderou o exército do rei, se transformou num general de guerra. Depois, Davi passou a ser o rei da nação. Deus não amou Davi quando Davi era o rei da nação. Deus chamou e amou Davi desde quando ele era pastor de ovelhas. Davi já fazia um trabalho com excelência quando ele era um simples pastor que cuidava das ovelhas. Encontramos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pessoas chamadas por Deus em diversos tipos de trabalho. Lídia era uma vendedora de tecidos. Ela era uma empreendedora. O apóstolo Paulo era um homem que ganhava dinheiro montando tendas. O profeta Daniel, que fez um jejum com 21 dias, era um estadista. Trabalhou no governo desde muito cedo até morrer. Não mudou de profissão. Lucas, o evangelista, era médico. Amós, que tem um livro da Bíblia escrito por ele, era um homem que colhia figos. Ele era um agricultor, plantava, colhia e vendia figos. Na economia do reino, a dignidade do mecânico do carro é a mesma da dignidade do diretor da Mercedes-Benz. A dignidade do pastor é a mesma da dignidade da secretária. Nós precisamos reconhecer o trabalho como uma dádiva de Deus. Reconhecer que é Deus que nos dá habilidade para o serviço. Reconhecer que é Deus que nos faz ter sucesso no nosso trabalho. Reconhecer que é Deus que controla a nossa promoção. Sim, não é o nosso chefe, como nós podemos sequer pensar e cogitar, mas é Deus que está controlando. Salmo 77, do versículo 6 e 7, vai lhe mostrar isso. A força e a ajuda de que o homem precisa não vem desta terra. Seja de onde for, Deus é quem julga os homens, dando força e poder a uns e destruindo outros.
O que está faltando muitas vezes para estarmos contentes com o nosso trabalho é olhar para o nosso trabalho como um trabalho enviado por Deus, olhar com um olhar de gratidão e trabalhar como quem está trabalhando para o próprio Deus. Nesse aspecto, Colossenses 3, 23 e 24 nos ajuda a ajustar a nossa perspectiva. Trabalhem bem e com agrado em tudo o que fazem, como se estivessem a trabalhar para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. O nosso trabalho no nosso local de trabalho pode parecer que é para o nosso chefe, mas a Bíblia fala que nós estamos trabalhando para Cristo, que é o nosso verdadeiro Senhor. Se estamos fazendo o nosso trabalho com preguiça, estamos trabalhando com preguiça para Cristo. Se estamos fazendo o nosso trabalho de forma enganosa, estamos enganando o nosso Cristo. Se estamos deixando a desejar no nosso trabalho, estamos deixando a desejar para o nosso Cristo. Que possamos fazer um grande compromisso daqui para frente, de rever a nossa perspectiva, a nossa maneira de agir conosco. Que nós possamos dar mais valor aos nossos dons, aos nossos talentos, às nossas habilidades, ao nosso trabalho. Que nós possamos fazer o nosso trabalho para o nosso Cristo e que nós possamos fazer o nosso trabalho com honestidade total, abolindo de uma vez por toda a desonestidade, seja em pequenas coisas, seja em grandes coisas. Vamos orar? Espírito Santo de Deus maravilhoso, essa é uma palavra forte, essa é uma palavra que pega todos nós, não deixa ninguém de fora. Seja a dona de casa, seja a pessoa que está no local de trabalho, seja o empreendedor, seja o comerciante, o industrial, todos precisamos tomar a decisão de ser extremamente honestos, ser absolutamente honestos, desde as palavras que nós utilizamos, desde o marketing que nós fazemos, desde o trabalho que nós ofertamos, que nós possamos ter em mente que nós estamos trabalhando para Cristo, que nós estamos oferecendo os nossos dons, as nossas habilidades, a nossa vocação, a nossa força para Cristo, que nós possamos passar 30% das nossas vidas agindo em puro contentamento, que nós possamos sim viver bem e alegre, estejando em casa, descansando, estejando no trabalho, estejando em casa, trabalhando, que nós possamos abolir toda a fonte de reclamação, de murmuração, de queixa, que nós possamos nos dedicar a fazer o nosso melhor, a fazer com bom ânimo e que possamos aguardar fixamente a recompensa que virá para nós da parte do nosso Deus. Sim, Senhor, nós aguardamos a força que vem da tua parte, nós aguardamos a recompensa que vem da tua parte. Nos perdoa por até aqui não ter compreendido que todo o nosso trabalho é para ti, que estamos entregando, que todas as nossas palavras é para o reino espiritual que estamos entregando. Não queremos mais entregar nenhum tipo de desonestidade, nenhuma mentira, nenhuma palavra inadequada. Por favor, nos perdoa, nos limpa e nos purifica da mentira e do trabalho desleixado, da negligência e de toda forma que prejudicamos ao próximo, que prejudicamos o nosso empregador, que prejudicamos a nós mesmos. Limpa também e purifica a nossa família. Te apresentamos os nossos maridos e os nossos filhos. Estamos num propósito orando para que o Senhor corte as cordas do vício com a bebida, do vício com o cigarro, do vício com as drogas, do vício com as más amizades, do vício com o jogo, do vício com as palavras torpes, dos vícios com todo e qualquer comportamento que é extremamente prejudicial ao homem, prejudicial ao convívio em família. Nós queremos ver liberdade nas nossas casas, nós queremos ver cura
Nos nossos lares, nós queremos ver salvação. Por favor, Espírito Santo de Deus, fala aos corações de todos por quem estamos orando e ao nosso coração. Promove o arrependimento. Que haja arrependimento, que haja graça da tua parte, que haja favor da tua parte para nós e para a nossa família. Os nossos olhos estão em ti, o nosso ouvido está direcionado para obedecer a tua instrução, receber e obedecer a tua instrução. Continua falando, pois o Senhor tem falado com profundidade, o Senhor tem falado de forma clara, o Senhor tem nos exortado, o Senhor tem nos colocado no caminho que o Senhor deseja que estejamos andando e vivendo. Nós te agradecemos porque nós somos os teus filhos, os teus herdeiros e queremos sim te agradar da melhor forma, porque também queremos viver da melhor forma. Muito obrigada por tudo que Jesus conquistou para nós. Em nome de Jesus, profetizamos dias maravilhosos, excelentes notícias, chegando do norte e do sul, do leste e do oeste, a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, nas nossas famílias, em todas as nossas atividades. Consagramos a Ti as nossas mãos, os nossos trabalhos, em nome de Jesus. Deixe o seu legal, aguardo você no nosso próximo estudo.